Eu só sei uma coisa, eu estava tão preocupado com o evento, porque eu tinha muita coisa investida ali, e então que quando estava estendido no chão, passa a expressão, a ambulância, as pessoas à volta e tudo mais, eu tinha a minha mochila com convites deitados no chão, eu só tinha a ideia de tirar os convites da mala e começar a distribuir, porque as pessoas estavam pedíssimas, percebes? As pessoas estavam pedíssimas, até na ambulância andava a distribuir convites. Boa noite a todas as pessoas. Estamos para lá do arco-íris. Continuamos no mês do orgulho, feliz mês do orgulho, e hoje vamos ter connosco um enorme amigo, uma pessoa que toda a gente conhece, o Rogério Oliveira, e vamos falar do contributo enorme que ele teve para eventos queer, para a noite LGBT e também para a visualização, a visibilidade de muitas pessoas em todos os eventos que organizou. Já sabem que antes de eu vos apresentar o Rogério e começarmos a falar, vão lá abaixo, marquem no sininho e subscrevam o canal para receberem também as notificações sempre que estrearmos um novo vídeo. Já sabem que estreamos sempre sábados às 8 da noite e depois os vídeos ficam disponíveis. Sigam-nos também no Facebook. Temos sempre outro tipo de notícias e, se quiserem falar connosco, dar testemunhos, fazer perguntas às pessoas convidadas de uma forma mais discreta, podem-nos mandar um e-mail para pldarcoiris@gmail.com. Este é um programa para ouvir ao sabor do tempo. Não é um programa rápido, é um programa de cerca de 2 horas e, por isso, porque nós queremos que as pessoas que vêm cá vocês as fiquem a conhecer, queremos falar sobre o trabalho das pessoas com calma e por isso vejam isto em 2 ou 3 vezes, façam uma pausa, bebam um café, comam batatas fritas, vão fazer um xixi, está bem? Não deixem de ouvir as pessoas e de ouvir os seus testemunhos. Agradecer ao Bitrian, que é responsável pela edição de todos os vídeos e por isso sigam aqui o canal dele, A Casa dos 13 Gatos, sobre música e bonecas. Estamos a chegar quase ao fim da entrega das declarações de IRS e, como já sabem, vale a pena ajudar as instituições particulares de solidariedade social. Não custa nada, não vos tira dinheiro, basta colocarem uma cruz na vossa declaração de IRS, inserirem, neste caso, o número da OPS Diversidades, 504 455 311, não vos custa nada, são 0,5% que o Estado vai buscar, há aquele dinheiro que vocês já entregaram ou têm de entregar ao Estado e vão entregar a estas instituições e este financiamento bem falta faz, porque é assim que conseguem desenvolver as suas atividades. Bom, e agora vamos passar aqui ao nosso fundo do programa, vamos passar ao nosso convidado e finalmente, olá Rogério, bem-vindo, boa noite. Olá Viva, boa noite Ela, boa noite a ti e toda a equipa e este programa que me vai estimular muito a ouvir e conhecer melhor, assim como um olá a todos que nos ouvem e veem. Sabes que eu acho que isto vai ser um programa muito engraçado porque acho que toda a gente te conhece, possivelmente as pessoas mais novas terão uma ideia tua mais ligado a eventos VIP, a eventos de sociedade, a apresentações, e não têm a ideia do contributo que tu deste. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos ter imensas imagens, vamos ter muitas fotografias, até eu já me vi em algumas das fotografias que me enviaste, e portanto há imensa gente que se vai ver. Enfim, mas isso já lá iremos. Tu nasceste em Angola, em Malange, em 1970 e voltaste com 4 anos para Portugal. Tens recordações de Angola? Há alguma marca que tu achas que te ficou teres nascido naquela terra?
Tenho imensas recordações, parece impossível, parece inacreditável, mas com 4 anos lembro-me perfeitamente. Sou capaz de fazer a planta da minha casa, recordo-me perfeitamente de alguns dos meus vizinhos, recordo-me de praias, recordo-me da minha casa, recordo dos meus animais, recordo-me na altura que rebentou a guerra, lembro-me dos tanques passarem à porta da minha casa e recordo-me perfeitamente dos tiros a estilhaçarem à porta da minha casa, onde nós estávamos refugiados no closet, que era a área mais isolada, em que não havia janelas nem portas, havia pelo menos uma porta, mas era dentro do interior da casa, mas era realmente a área mais recolhida, onde estávamos mais protegidos. É engraçado porque tu, quando vens para Lisboa, vais frequentar uma escola primária com bastante influência católica, quem fez o teu parto foi uma freira e, portanto, tu tiveste uma influência bastante grande na tua vida e eu quero saber um bocadinho como é que isso influenciou. De qualquer das formas, apenas para deixar aqui alguns dados biográficos, os teus pais tinham pensado ou gostariam que tu seguisses uma carreira em medicina ou em direito, mas tu começaste a despertar um gosto especial pelas artes, pela dança, pela música, pela moda, pela fotografia e por isso fizeste formação em design de moda, em marketing e informação, és produtor de festas e eventos, tens uma empresa já há muitos anos, a Rogério Oliveira Produções. Quem te conhece sabe que tu és um excelente relações públicas e tens, a sério, tens enfim, festas e eventos fantásticos e já fazes isso há 35 anos. E, portanto, é muito importante esta conversa porque também vamos fazer aqui quase um passeio pela noite de Lisboa, quase desde os anos 80. Vamos conseguir poder ver aquela transição e aquela diferença do antes e do depois. Isso, sem dúvida, dá para perceber perfeitamente. Olha, uma das coisas que eu costumo perguntar às pessoas convidadas é para nos falarem um bocadinho de como é que foi a infância, a adolescência, no teu caso, tiveste esta influência católica, como é que te percebeste enquanto pessoa LGBTQI+, como é que foi a reação dos pais, dos amigos, enfim, falar um bocadinho desse percurso. Portanto, a minha adolescência foi uma adolescência perfeitamente normal, passa a expressão, se usar a palavra normal neste contexto é muito relativo, não é? Mas pronto, mas a própria palavra normal é normal e tem que ser normal e vista de forma normal. Não é? De maneira que acho que não atinge nenhuma suscetibilidade ao falar-se nesta palavra. Ora bem, a minha infância foi realmente bastante influenciada na religião católica, mas é mesmo isso, não passa disso, porque, ou seja, fiz a catequese, iniciei a catequese e tudo mais, mas sou realmente sou católico, mas não sou propriamente um praticante, nem um fanático, e sou uma pessoa com uma mentalidade muito à frente e muito aberta a muitas opiniões. Nós a semana passada tivemos a falar sobre o AMAR, o Centro de Apoio LGBT que abriu nos Açores, e estivemos a falar com o Pedro Garcia, que é um mocinho muito novo, ativista, e que é catequista. E, portanto, assumiu a sua homossexualidade e dá catequese e foi aceito, e ainda bem, não é? Pela Igreja. E isto é um avanço muito, muito significativo. Acho que é importante. Rogério, e tu começaste a sentir que eras um homem gay muito cedo, já depois de começares a sair, durante a noite, como é que foi? Não, deixa-me dizer-te que quando iniciei a minha atividade sexual, a minha orientação era straight na altura, sem qualquer tipo de interesse. Aliás, os meus locais eram straight, para onde eu me deslocava. Portanto, isto aconteceu mais ou menos no início, durante 5 anos. Foi passado 5 anos ou 6 anos, comecei a frequentar o Frágil, comecei a frequentar, aliás, locais ou seja, hetero e gay, não é? Hetero e gay. Gay friendly, mistos.
Sim, e de maneira que depois daí até me assumir como gay foi um ápice, não é? Mas tive uma vida, tive as minhas namoradas, aliás, bem curioso, hoje sou padrinho de uma namorada, tenho mais 3 pessoas com quem eu ainda continuo a falar com o melhor das naturalidades, portanto, e somos amigos, portanto, e mantemos uma amizade longa. Aliás, a maior parte dos meus amigos dessa época, eu consigo mantê-los até à data Sim, de hoje, eu também. de maneira que consigo estar e ambientar-me em qualquer lado, porque acho que é muito importante as pessoas não estarem só metidas em gueto, não é? É isso, sou completamente eu acho que, aliás, eu penso que tu concordas, eu acho que houve uma altura que tinha uma ideia de que os bares LGBT, na altura mais gay até porque as lésbicas, por exemplo, tinham muito pouca visibilidade, as pessoas trans ainda menos, e portanto era quase tudo gay. Hoje em dia, os sítios LGBT, numa dada altura eu achava que era uma forma de gueto. Então, somos nós que nos estamos a autossegregar. Depois percebi que não era bem assim. Nós precisamos também de locais de conforto, onde possamos estar à vontade, locais de segurança. E muitas vezes, e infelizmente, nos bares, nas discotecas não LGBT-friendly, às vezes é difícil e tu podes sujeitar a ser agredido. E, portanto, temos que ter sempre este equilíbrio. Rogério, apesar da vontade dos teus pais e apesar de tu teres vontade, começares a ter vontade de outras coisas, tu levaste a escola a sério, trabalhaste a sério, ainda com a ideia de entrares para Direito. E aquilo que eu te ia perguntar era se esta fotografia que aqui está já fazia parte do esforço do menino Rogério. Tu aqui já estavas a fazer relações públicas com o Cavaco. Olha, deixa-me dizer, esta foto é muito engraçada, tem uma história muito engraçada, porque isto foi um projeto de escola, era eu miúdo, não é? E, a escola, e na altura as turmas tinham por iniciativa fazer um jornal de escola. Todas as pessoas tinham um tema, era um tema livre, à escolha de cada um, e eu disse, não, eu quero fazer uma entrevista ao primeiro-ministro, o professor Cavaco Silva. Entretanto, mas eu enviei uma carta naquela coisa de, pronto, enviei porque nunca irei receber resposta. Mas a verdade é que um dia entram em contato comigo da parte do Parlamento, então a confirmar a tal da entrevista. E assim foi. Fiz a entrevista, fui muito bem recebido, fui conhecer as instalações do Palácio, portanto fiz ali uma visita turística guiada pelo Primeiro-Ministro na altura. Após essa situação, essa fotografia começou a circular por alguns locais e entretanto inclusive havia uma coisa curiosa. Mais tarde, já na comunidade gay, houve algumas pessoas que tiveram conhecimento desta foto e já me estavam a intitular como familiar do Cavaco e tudo mais. Mas, aliás, posso dizer até quem é que começou, quem é que lançou isto, porque tu vais fartar de rir. Foi a Marlene. Meu Deus, sim. Que era a imagem da Marlene. Encontrei num grupo de Facebook, mandei-lhe um beijo enorme e temos fotografias aqui da Marlene. Ainda hoje ela me diz isso. Então, cada vez que eu ia na rua para qualquer lado, olha a familiar do Cavaco Silva, e altos berros na rua, mesmo para tentar envergonhar, mas era muito engraçado, foi muito engraçado. Eu a ler a ler a tua... Enfim, a tua biografia, ri-me imenso, porque os locais onde tu ias, as pessoas, era a mesma história, não é? Nós vivíamos aquele ritual de que já vamos falar, da mesma forma. Também houve coisas que me fizeram ficar um bocadinho nostálgico, porque algumas pessoas já cá não estão, e havia, de alguma forma, um espírito quase de família, que eu acho que se perdeu. Possivelmente é porque eu já estou velho, porque sai menos, porque, enfim, estou desatualizado.
mas havia, não é? Nós íamos àquele sítio e sabíamos que estavam lá aquelas pessoas e, portanto, enfim, quando é que tu começas a são sair? territoriais, as pessoas mesmo no próprio, para além do local, dentro do próprio local, as pessoas marcam zonas. Tu mesmo quisesse encontrar as pessoas, tu ias a um determinado ponto daquela sala ou daquele espaço, sabias que tal pessoa estaria ali a tal hora e em tal local. Era muito fácil encontrar. E não tínhamos telemóveis. Não, exatamente. Quando é que tu começas a sair? Ora, eu comecei a sair muito cedo, portanto eu comecei a sair à noite, mas durante o dia, porque eram as matinés. Claro, onde portanto, eu também ia. Eu comecei a sair com 15 anos, e o que é que havia de matinés muito em voga na altura? Havia o Crazy Nights, havia o Loucuras, havia o Workshop, o Shot, havia o Por Onde Não, havia o In Level do Marquês, havia, não sei, mas havia bastantes espaços. Sim. Diz, desculpa? O Lido. O Lido, isso era na Amadora, não era? Exatamente. Sabes que ainda hoje me dou bem com o dono do Lido. E ele faz imensa publicidade também ao Lido, ainda continua a manter acesa a chama do Lido. E de maneira que comecei muito cedo e eram as minhas matinés, chegava a faltar às quartas-feiras, ia para o Crazy Nights e chegava a faltar às aulas para ir para o Crazy Nights. Portanto, foi assim que começou a minha noite. Ter à volta dos 15 anos nessa altura, não? Sim, que ia por volta dos 15 anos, sim. Portanto, eu comecei a sair à noite, ou seja, comecei a sair durante o dia, mas com um conceito de noite. Claro. E foi aí que começaste a ter vontade de conhecer a noite também? Sem dúvida. Isso foi, portanto, toda a parte de animação, dança, música, sempre me fascinou bastante, não é? E de maneira que o gostinho pela música acabou por avançar para a noite também, onde vi e assisti a muitos espaços que inauguraram e que fizeram nome, e que ainda permanecem o nome, algumas já fecharam, mas que o nome permanece, mantendo a chama viva de determinados espaços. Eu vou passar aqui algumas imagens. 2 ou 3 imagens de ti um bocadinho mais novo, enquanto tu nos vais falando deste itinerário que no fundo era o nosso, não é? Possivelmente em 86, 87, 88, por aí, aquilo parecia que estava marcado. Há X horas para jantar, depois não sei onde. Conta lá isso. Como é que era o nosso itinerário? Olha, eu vou-te contar, isso era muito fácil, na altura era muito giro, porque nós não tínhamos tantos espaços assim, tínhamos realmente alguns, o que nos permitia perfeitamente fazer olha, isso foi um aniversário meu à porta do Kremlin, portanto, isto já era dia, foi à saída. Portanto, à saída do Kremlin, não sei que horas era, mas devia ser, eu ali já estava a trabalhar, olha, repara no meu filofax ali, estás a perceber? Já andava de filofax com os contactos atrás, estás a perceber? Oh meu Deus, eu ia dizer isto mais à frente, mas digo já... Olha as nossas roupinhas, quando alguém cria um contacto, a primeira coisa é, fala com o Rogério, que o Rogério tem, porque tu tinhas, e possivelmente ainda tens, tu tinhas a maior agenda de Lisboa, não é? Tu tinhas... Aqui com o Jean-Paul Gaultier, posso dizer que isto foi no Trumps. Já viste aqui tu com o Gaultier? Foi no Trumps, olha, eu magríssimo na altura também, era magríssimo, já foi há uns anitos. Aliás, eu já tinha conhecido por intermédio de uma pessoa amiga, o Jean-Paul Gaultier em Londres, numa discoteca em Londres, e mais tarde foi-me reapresentado novamente isto no Trumps. Bom, mas vamos lá então. Então onde é que tu começavas? Bem, nós começávamos assim, nós marcávamos, normalmente já era habitual, porque nem era necessário entrarmos em contacto, e ainda hoje tenho contactos de telefone de casa de muita gente, estás a perceber? Muitos já devem ter mudado e remudado e não sei o quê, de casa consecutivamente, mas na altura era realmente o telefone de casa que nós tínhamos e entrávamos em contacto para marcar então as nossas saídas. Então começávamos por vezes, olha, começávamos portanto, por um jantar, num restaurante ou em casa de amigos, e isso dava mais ou menos, começava aí por volta das 8h30, 9h e tal. Depois, para quem não ia jantar e para quem não conseguia jantar fora, nós acabámos por fazer
um segundo ponto de encontro, que era realmente a Esplanada e o Café Brasileira, onde, é verdade, onde se passavam que aquilo, se juntavam ali grupos enormes, aliás, então no verão era uma coisa inacreditável, porque eu ia conhecer tanta gente fora, havia ali uma panóplia de nacionalidades, percebes? Porque eu acabava por juntar um bocadito dali, um bocadinho dali, um bocadinho ali, e juntavam-os todos ali na Brasileira, e depois daí era só seguir, e normalmente se encaminhava as pessoas para os lados para um dia. E quando havia jantares também não era assim tantos sítios, não é? Havia alguns sítios onde se ia o Sinal Vermelho, o Papa Sorda, o Pôs na Vista, o Sansão e Dalila, o Pato Batô. Havia uns restaurantes muito icónicos na altura que as pessoas faziam questão de dar início à noite. Havia sim dúvida. Depois daí... Qualquer pessoa, deixa-me só dizer-te isto, qualquer pessoa que chegasse por volta das 10h30, 11 horas à Brasileira, sabia que ia encontrar alguém, não ia ficar sozinho. Sem dúvida, é verdade, sem dúvida. Tínhamos uma hora, normalmente, que era até o horário sabe, na altura o Bairro Alto não tinha horário para fechar, não é? E chegávamos a estar até às 4, 6 horas da manhã no Bairro Alto, porque havia, aliás, posso dizer que há 4 espaços, na altura, com licença, até a estarem abertos até tardiamente, que era o Frágil, era os Três Pastorinhos, era o BBA e era outro mais que não me recordo agora. Não me recordo. Portanto, eram os únicos espaços que tinham alvará para poder estar abertos, tinham licença para estar abertos até muito mais tarde. De maneira que depois por aí nós andávamos a saltar de capelinha a capelinha, começávamos num barzito, depois então saímos da Brasileira, é verdade, saímos da Brasileira e dirigimos a um bar, a uma área. Na altura, para onde é que eu ia? Aliás, os meus primeiros sítios no Bairro Alto, posso dizer que não foram propriamente gays, eram mais gay-friendly, talvez, não sei, que era o Sudoeste. Era uma casa que eu gostava imenso, Sudoeste. Começávamos também no Arroz Doce, ou nas Primas. As Primas era muito badalado na altura. Era muito badalado. Era giríssimo, sim. Um ponto de encontro, era engraçado. Aquele ambiente tasca, mas que onde estava toda a gente, não é? Era. E, entretanto, depois por aí... mas olha, deixa-me dizer-te, e é engraçado tocar neste assunto, por onde é que nós começávamos, porque eu hoje falo hoje, graças a Deus, não tenho problemas e consigo entrar em qualquer parte e sem qualquer tipo de problemas, mas eu quero que fique aqui bem claro, que eu antes de começar, eu não comecei com cunhas nenhumas a entrar em lado nenhum, portanto não meti cunhas, não entrei, não me colei a ninguém, como se costuma dizer, para entrar nos sítios, não. Eu cheguei a ficar 2 horas, às vezes à chuva, à porta do Frágil para tentar esmolar uma entrada, percebes? Portanto, só para teres uma noção, portanto, eu sofri para ganhar essa credibilidade e poder conseguir entrar à vontade nos sítios. Nós brincávamos com a Guida Gorda, agora a Margarida Martins, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Arroz, a dizer ambiente frágil, entrada atente. Porque, de facto... Só para clientes habituais. Nunca sabias quando é que... Depois de uma certa altura, não é? Aquele gozo que nos dava quando no meio de uma fila o porteiro nos chamava. Era tão giro, é verdade. Não era para todos, mas era giro. Mas em relação ao Frágil era engraçado, porque era só para clientes habituais e pumba, fecha-nos a porta na cara. Lembras-te? Aquilo era muito engraçado. E eu sofria ali à chuva. Meu Deus, quantos dias eu não tive ali que sofrer, mas depois ganhei realmente essa confiança, aos poucos fui ganhando essa confiança e comecei a frequentar o Frágil, foi das minhas casas preferidas, mas antes disso deixa-me lembrar que também não podia deixar passar aqui indiferente o Sétimo Céu, foi uma casa de qual eu frequentei muito, vi aquela casa nascer, nunca perdi um aniversário, fui a todos os aniversários, mas havia casas... O Júlio é uma pessoa fantástica. O Júlio, gosto imenso do Júlio. E mais tarde, também, isto já mais tarde, abriu o Espaço da Fátima, o qual eu tive também como RP durante uma altura,
da Fátima Lopes, estive como RP e lá organizei também muitos eventos que deves recordar, eu acho que estiveste em alguns, se não me engano. Estava lá, sim, eu sempre caído. Mas sim, no Sétimo Céu sempre, na Fátima Lopes também, havia de facto assim alguns sítios ali que eram incógnitos e que eram icónicos. Antes disso, havia o Jukebox. Eu ia muito para o Jukebox. Eu também ia para o Jukebox, que era um bocado mais, era uma onda mais pesada, não? Era com os Cure, Smith, os góticos. Lembras? Eu ia todo preto, era a onda gótica. Também eu. Mas depois não, começou a haver o ajuntamento no Portas Largas, começou a ser ali. Abriu mais tarde, sim. Depois a esquina, não é? Ali ao pé do Sétimo Céu, aquela esquina também. Portanto, começou assim a ser um local. A seguir, do bairro. Tu eras daquelas pessoas que ainda ia para o Tramps ou ia diretamente para o Benzina, para o Alcântara Mar? Bem, primeiro para o Alcântara, o Benzina abriu depois, com a Teresa dos Três Pastorinhos à porta. Teresa, é verdade. Querida Teresa, eu gosto imenso da Teresa. Ora bem, eu quando ia nunca ia sozinho, porque eu deixava andar, ainda hoje sou assim, eu não viajo sozinho nunca, sou incapaz de viajar sozinho, não gosto, não me sinto bem, não me sinto confortável, portanto viajo sempre com alguém, porque sinto-me completamente despido sozinho, a circular de um lado para o outro. De maneira que, nessa altura, andava com grupos grandes e andava com grupos de um lado para o outro, porque havia aquela facilidade de poder conseguir entrar e entravam também comigo, portanto não havia esse problema e estávamos sempre juntos do início da noite ao fim. Mas em relação... Perguntaste se tu eras mais de ir para a zona do Tramps, não é? Para o Príncipe Real, ou saías do Frágil, sei lá, às 5, 4, 5 e ias logo para o Alcântara Mar? Era muito alternativo na altura. Variava muito. Havia momentos, dependendo da hora que eu por vezes saía do Frágil, percebes? Dependia muito, porque depois a noite tinha uma sequência e tinha um timing. Mas muitas das vezes, eu comecei antes de ir para o Tramps e para Finalmente e para espaços de cariz LGBT, eu seguia muitas das vezes realmente para o Benzina, para o Kremlin, e outros bares. Não quer dizer que não fossem LGBT friendly, aliás. Sim, aliás, em qualquer um deles, no Kremlin, no Benzina, no Alcântara Mar, havia uma zona que era uma zona mais gay, não é? Estava lá tudo. Aliás, havia uma coisa muito curiosa na altura, porque estávamos numa fase em que se assumir como gay era quase uma moda. Então, os próprios straights, os próprios héteros, insinuavam-se demasiado gays perante. Eu acho que isso era para tentar fazer sucesso ao pé das miúdas e pô-las mais à vontade. Isto era o que eu penso que eles faziam para usar a forma de chegar mais perto delas. Mas a verdade é que era uma moda. Víamos rapazes héteros a dançarem juntos numa coluna, não sei se te lembras. Portanto, era muito normal ver-se isso. Era perfeitamente normal. Portanto, isso foi uma moda. As colunas do Alcântara e as sandes, não é? As almôndegas no Frágil, quando punhamos 3 e 4 e 5 a dançar todos juntos. Era engraçadíssimo. Com a Sara, meu Deus. É verdade. Não, mas é engraçado porque eu gostava muito do ambiente do Frágil, numa dada altura, acho que era diferente, as pessoas arranjavam-se para sair. Isto vai parecer era obrigatório. Super snob. Mas não é, por exemplo, eu que sempre gostei de roupa e a minha questão com a roupa até tem a ver com coisas más no início, até posso contar aqui, porque isto é uma conversa. Eu fui, a dada altura, para uma escola que tinha uma classe média alta e eu não tinha, não é? Os meus pais não tinham rendimentos e faziam um esforço enorme para eu poder estar na escola. E eu era muito gozado, porque não tinha calças de marca, porque não tinha isto, não tinha aquilo, depois era o melhor aluno da escola e, portanto, isto não jogava. E eu fechei-me imenso. E depois, de repente, isso fez muito mal à minha autoestima e eu tentei, através da roupa, através da moda, colmatar essa falha, dizer, eu sou horrível, mas pelo menos estou bem vestido. E, portanto, as coisas têm
E era engraçado, porque tu só te vestias assim. Quem disse que és horrível, não sei em que mundo anda. Sim, mas sempre, pronto, o que é que tu queres? Eu agora olho para as fotografias e já ponho isso em causa. Mas enfim, mas havia isso. A gente não ia para o Frágil com a roupa com que vinha da praia. Não, e isso criava uma diferença. Havia o sair à noite, havia toda uma emoção, um ritual, não é? Havia. Um glamour que eu acho que era muito giro. Até porque era obrigatório. Aliás, havia uma curiosidade muito engraçada na altura. Nós preferíamos o inverno, muitas vezes tínhamos mais para mostrar a nível de roupa. Portanto, quanto mais nós tivéssemos para mostrar, seja que estilo for, aliás, havia sítios como o Cremlin e como o Alcântara, havia uma mescla de gente, todos os géneros, havia desde de uma pessoa formal, de fato e gravata, com o punk, com o hippie, portanto havia ali, mas estava tudo em sintonia. A verdade é essa, que estava tudo a curtir o mesmo som, tudo em sintonia e tudo a divertir-se, entendes? Mas na altura... E havia isso, aliás, eu acho que um dos teus grandes contributos, e nós vamos ver imagens sobre isso, foi tu teres sempre, logo a partir do final dos anos 80, a princípio dos anos 90, quando começaste a organizar os teus aniversários e quando começaste a organizar festas, foi sempre ter, e nas tuas passagens de moda, teres uma expressão de género extremamente andrógena, e que aquilo tanto podia ser de homem como de mulher. E, de facto, hoje, esse tipo de coisa choca mais. Hoje, ver um homem de saia dá notícias quase na televisão. Naquela altura era muito mais normal, as pessoas eram mais extravagantes. Aquele final dos anos 80, então os dos anos 90 foi uma coisa fantástica. As pessoas tinham mesmo que caprichar, porque as pessoas eram avaliadas à porta dos espaços. Eram olhadas dos pés à cabeça, que independentemente do estilo que tivesse, tinha que ter uma boa onda, tinha que ter um bom look para poder ter acesso. E daí então, porque havia aquelas multidões enormes, praticamente os sítios mais badalados tinham sempre imensa gente à porta, e era então quando os porteiros afastavam as pessoas e nos puxavam para entrar nos locais. Era assim que se... Rogério, tu começas a fazer animação noturna de uma forma mais profissional, com o grupo da moda, em 89. Depois vais para o Alcântara Terra, as noites de Roma, não é? Que eram umas festas temáticas, e com o Mário Rock, que bem me lembro do Mário Rock como DJ. Enfim, tu achas que os anos 90 foram os melhores de sempre? O que é que tiveram os anos 90 para ti? Ora bem, os anos 90 para mim foi realmente a melhor época, porque foi uma época de transições. Foi uma época em que muita coisa mudava, percebes? Os horários mudavam, passavam a estar abertos mais tardiamente em relação aos espaços, havia hábitos que se começavam, até para quem gosta, os aditivos ilícitos eram novidades, portanto eram diferentes, claro. Havia muitas coisas novas a aparecer, o tipo de música, os DJs começavam a ser muito falados, coisa que não se valorizava muito antes, portanto havia uma série de coisas que realmente fizeram, haviam as festas temáticas também, as festas temáticas que as pessoas praticamente eram obrigadas a irem alegóricas ao tema, não é? A aderirem ao evento, porque senão nem sequer as próprias pessoas se sentiam mal, não é? Estar num sítio em que todos estivessem produzidos, menos elas. De maneira que havia uma quantidade de coisas que era novidade, entendes? As festas nos barcos, depois mais tarde um bocadinho vieram as loucuras de Ibiza, portanto fomos muito influenciados, aquela coisa dos animadores começarem a dançar com os leques e não sei o quê, tudo isso vinha de Ibiza, portanto importávamos muitas ideias de fora e adaptávamos a eu lembro muito bem da inauguração do Kings and Queens e depois durante algum tempo do Kings and Queens, que foste tu que animaste, e eu que tratei da convocatória de convidados também na inauguração. De ver drags, de ver go-go boys, eu acho que foi a primeira, porque nós estávamos habituados ao travesti, não é? E de repente começamos a ver drags, não é? Homens que não percebias muito bem, não é? Com traços femininos, mas ao mesmo tempo musculados a assumirem o lado masculino, tanto, não é? E lembro perfeitamente disso do Kings and Queens, no Indústria também, mas eu acho que tu deste essa visibilidade. E como era uma coisa lúdica,
as pessoas não estranharam e começaram-se a habituar a esse tipo de visual, de look, por aí fora. É verdade, é verdade. Isso foi também uma das novidades que apareceram na altura e que realmente fascinava, e a nível de imagem extinguia-se muito e era sempre motivo de conversa. O que interessava muito às casas a nível de marketing, passar uma mensagem, independentemente do que é que passasse, interessava sim passar algo que fosse diferente à casa e que estimulasse a vinda das pessoas, nem que seja para irem, passa a expressão, sem ofender seios e atividades, nem que seja para irem ao circo, entendes? Claro, Passa a expressão. Portanto, o que interessava era chamar a atenção. E na altura pensou-se nessa situação, porque isto eram tudo ideias importadas de fora, não é? Eu tenho mais umas perguntas para te fazer, mas enquanto estamos falando, vamos ver aqui uma passagem de moda tua e vamos perceber de onde é que isto vem. Mas, antes de irmos à moda, qual é a grande diferença dessa paixão dos anos 90, por exemplo, para agora? Para os anos... para a segunda década ou terceira década, estamos a entrar, dos anos 2000. Olha, sabes que isto parece tudo um retorno. Há bocadinho estávamos ali a ver a minha querida amiga Angélica Rosado. O Paulo infelizmente já não está, já partiu. Paulo Macedo, que grande modelo, o diretor da Vogue, não é? Creio eu. Aqui tínhamos o Pepe, o Pepe e o Zé Luís. Era manequins top. Era fantástico, porque nós conhecíamos o nome dos modelos. Olha, deixa-me dizer-te que não sei se foi uma destas peças que o Tito Livio me ficou com ela. Ou seja, comprou. Foi, mas é capaz, o Tito também é viciado em roupa. O Tito Livio ficou-me com algumas peças, sim. Compradas, claro. Esta menina está nos Estados Unidos, aqui é a Margarida Alvarez. Portanto, isto eram tudo manequins top na altura. Sim, e claro. o que é que era um manequim top? Olha, a Angélica Rosado. Ali ao fundo o David Simões, atrás do Paulo Macedo, e a Alexandra. A Karina Barbosa. Aqui o David novamente. É verdade. O camaleão do David, com cabelos de cor diferente. Era o David. Era o David na versão masculina e era a Sofia Aparício na versão feminina. Exatamente, na feminina. Bom, mas o que é que tu achas que é a grande diferença na noite? Sabes que há muita coisa, em relação à moda, se é isso que te referes. Olha, esta menina... Não, estou a falar. Deixa-me contar-te uma história sobre esta menina, posso? Esta menina era a imagem da Triunfo, passa publicidade, mas era a imagem da Triunfo. E, entretanto, um dia eu contactava com regularidade para ir aos meus eventos, e um dia telefono-lhe e disse, e vejo que não é ela que me atende e que é a mãe que atende, e vejo uma certa hesitação em relação em passar uma mensagem que era realmente o convite para estar presente no meu aniversário. Tentei duas, bem, entretanto esta menina do dia para a noite virou freira, ou seja, entrou para um convento, ficou no convento e infelizmente muito tristemente suicidou-se depois, mais tarde. Ai, que história horrível. É porque se tivesse ido para o convento por vocação. Não tenho a certeza se foi um desgosto de amor, uma coisa assim do género. Meu Deus. E aqui pronto, e entretanto o que é que eu te dizer? Para mim era uma época muito interessante em relação ao casting e à seleção de manequins nesta altura, porque os homens não podiam ter menos de 1,85 m e as meninas não podiam ter menos de 1,75 m, 76, 75, portanto era-se muito rigoroso. Era uma época em que havia coreografias, coisa que já não se vê hoje em dia, portanto hoje é tudo decorrido, entra na passarela, segue, dá a volta e vem. Aqui fazíamos coreografias e fazíamos quadros de 4, Esta foto do David é lindíssima. Esta foto está muito gira. Esta foto está... estes tecidos, olha, este tecido é muito engraçado, portanto isto é seda selvagem. Este fato era um fato de seda selvagem, em que eu fiz as minhas compras a nível têxtil, todas em Inglaterra. Em Inglaterra porquê? Porque eu gostava imenso de materiais que nós não tínhamos em Portugal, e eram materiais diferentes, o vinil, quase não se via aqui, portanto, eu gostava de explorar materiais diferentes. E em Londres nós encontrávamos essa diversidade.
E então, olha, aqui temos o Zé Luís novamente. Isto foi feito pecinha a pecinha na altura. Pesava, foi tudo para a Itália. Estas coisas foi tudo. Eu não sei quanto é que levaram na bagagem, mas isto pesava a sério. A Maria João Beijinha era ótima. Linda, icónica. Tinha um ar muito andrógeno, mas era muito boa a desfilar. Sim. Aqui era a Alexandra, que está a viver em Nova Iorque. Olha, por sinal, a Alexandra, que eu conheci aqui em Portugal, hoje está casada com uma rapariga. Olha, na altura não tinha nada a ver. Hoje está nos Estados Unidos, está muito feliz e casado com uma rapariga. Que bom. Bom, isto, nós estávamos a falar da magia da noite, temos tempo para voltar a falar dessas alterações, mas tu, a dada altura, disseste que, bom, não é direito, não é mesmo isto que eu quero, e, portanto, vou estudar moda. Só que tiveste de interromper o curso porque tiveste um acidente enorme. Pouca gente sabe disso. O que é que te aconteceu? É verdade, não, eu tive dois acidentes, e foi tudo na altura, quando estudava moda. Eu tinha, portanto, seria a minha estreia portanto, na apresentação da minha coleção, numa discoteca que se chamava In Loco, no Montijo. Não sei o que é que terá acontecido, portanto, eu vinha atrás no carro, não me apercebi de nada, nós vinhamos do evento após o desfile, e só sei que o carro entrou por um stand de carros adentro, junto a umas bombas de gasolina que ficam no Montijo, e isso foi na altura notícia de jornal e telejornal e tudo mais. Eu sei que porque me disseram que eu fiquei 3 dias em coma, portanto fiquei com a cara desfigurada, qual fui sujeito a algumas cirurgias, e então foi realmente uma altura muito complicada, porque automaticamente eu estava no curso e tive que interrompê-lo, faltava-me pouco para terminar o curso, tive que interrompê-lo porque fiquei bastante tempo internado, e deixa-me dizer-te que até no hospital fiz amizades e passava a convidá-los para eventos, portanto, só uma sempre a preencher a agenda, não é? O segundo acidente, vais-te rir, sabes? O segundo acidente que eu tive foi também, e estava a preparar este preciso desfile que tu passaste agora, e entretanto ia dentro de um táxi, alguém bateu ali na Avenida Infante Santo no carro, por trás, no táxi, eu chocalhei e saí, mas depois, como se não bastasse, veio um terceiro indivíduo que bateu no carro, que tinha batido no táxi, então catapultou-me para o meio da avenida, percebes? E fiquei ali estendido. Eu só sei uma coisa, eu estava tão preocupado com o evento, que eu tinha muita coisa investida ali, e então que quando estava estendido no chão, passa a expressão, a ambulância, as pessoas à volta e tudo mais, eu tinha a minha mochila com convites deitados no chão, eu só tinha a ideia de tirar os convites da mala e começar a distribuir, porque as pessoas estavam pedíssimo, percebes? As pessoas estavam pedíssimo, até na ambulância, andava a distribuir convites, portanto, vem dentro da ambulância. Qual era o meu foco nessa altura, entendes? Oh, meu Deus! Olha, tu voltas em 91, entras para o serviço militar e depois decides continuar no Exército e, ao mesmo tempo, retomas o curso de moda. E, portanto, nesta altura, tu estavas no Exército durante o dia, a fazer o curso de moda e a fazer animação noturna aos fins de semana. Pois, eu estava no Exército, fazia o curso, portanto, eu frequentava o curso de moda durante a manhã, à tarde ia para o Exército e à noite, mais aos fins de semana, não é? Fazia animação, sim. Portanto, isso era uma vida preenchidíssima. Era muito engraçado, mas fazia com um gosto enorme, a sério. Dava muito gozo, a sério. Nós vamos começar a ver umas imagens. E meti contrato, em relação à tropa, meti contrato. Sim. Não ficaste só os 8 meses, não é? Militar obrigatório. Era o serviço militar obrigatório, não sei se era já 4 ou 6 meses, já não me recordo. Era 8 meses na altura, penso eu. Pois, eu não acho que não apanhei já os 8 meses, eu apanhei, foi os 6 meses, se não me engano. E depois, entretanto, meti mais um contrato de quase 2 anos. Só que terminava depois o curso. Na altura, simpatizaste com algum alferes? Olha, deixa-me dizer que mais tarde vim a conhecer
pessoas que nos cruzámos por aí. É verdade, cruzámos por aí. Mas era muito engraçado. Sabes que eu era muito militarista. Eu encarnava o papel, sério, até tinha que ser, mas encarnava a sério. Mas havia momentos muito engraçados, queres que eu te conte, quando estava de serviço. Claro que quero. Tinha sempre gente amiga que me ia lá visitar, porque eu, como te disse, nunca estou sozinho, então ia lá visitar e encontrava o meu vestido de verde, patizelinha nos corredores e fardado. Estás a perceber? Andava assim nos corredores de um lado para o outro, os patizelinha tinha trazido Espanha, ainda não havia em Portugal nem nada, mas era muito divertido, então recebia lá muita gente, realmente. E os serviços para mim ao fim de semana, que eram tão complicados. O que eu tive que inventar, desculpa, eu tive que inventar tanta coisa. Eu às vezes eu tive que inventar uma gravidez porque tinha que ir a correr no fim de semana para ver a gravidez de alguma miúda que eu tinha conhecido e não sei o quê. Bem, era de tal forma que me deixava e conseguia sempre escapar. E quando me calhou os 2 fins de semana, os 2 anos novos no serviço militar a fazer. Um tive que comprar uma pessoa, outro já não sei o que é que aconteceu. E pá, calhava-me realmente os 2 anos novos seguidos e para mim era complicado porque estava em trabalho. Estava em trabalho. Rogério, eu vou começar aqui a partilhar outras imagens porque os anos 90 são também os anos, talvez a partir de 93, que tu começas a fazer aniversários, festas de aniversário para muitas pessoas e começas a perceber que tens aí um potencial para organizar eventos. E eu penso que abres a Rogério Oliveira Produções precisamente em 93. E, portanto, a gente vai passando aqui algumas imagens desses aniversários, alguns dos quais onde eu participei também, mas isto é Kremlin 1995. O Vítor Alves... 95, datas agora já não me recordo, mas eu creio que é 95, sim. Portanto, o Kremlin, não sei se sabes, abriu em 89, portanto eu estive na inauguração do Kremlin, assim como estive na inauguração do Alcântara. O Alcântara abriu um bocadinho mais tarde, acho que foi em 90, olha, não me recordo, eu não tenho a certeza, mas foi ela por ela, eles inauguraram praticamente na mesma altura, portanto eram os espaços de terminar a noite, digamos assim, portanto as pessoas respondiam, davam início e era dos espaços que normalmente se terminava à noite, ou era no Alcântara. Isto é uma vergonha, mas eu ainda, e já não era novinho, já foi nos anos 2000 olha, aqui estava a fazer uma performance e deixa-me contar-te uma história muito engraçada. Diz, conta. Porque neste dia, foi um domingo e a casa estava fechada ao domingo. E eu abri propositadamente para o meu aniversário. O meu aniversário não era somente um aniversário, era também uma promoção à minha empresa, entendes? Claro. Portanto, eu fazia questão de promover a minha empresa aliando com o meu aniversário. E neste dia o Luís Figo foi à porta, mas como eu tinha porteiras à minha responsabilidade que diziam, e ele foi barrado à porta nesta altura. Foi barrado à porta, ele insistiu, só que eu não estava presente, eu não tinha percebido isso, eu estava lá dentro e não tinha percebido. Mas sei que o Luís Figo, entretanto, deu a volta pela capital, entrou por outra porta e depois foi ter comigo ao aniversário, e foi no dia que conheci o Luís Figo, foi no dia do meu aniversário, foi neste dia que conheci o Luís Figo. Pá, e havia um pessoal também muito... Assim como havia, há bocadinho estávamos a falar do Alcântara Mar, assim como havia... pessoal muito simpático, o Pedro à porta, havia gente do bar, havia um ambiente muito simpático. No Kremlin também havia pessoal muito simpático e os relações públicas, os gerentes e gente muito... Mas enfim. Eu estive também no Kremlin como RP, antes de mim esteve o Vítor Alves. Meu Deus, o Vítor Alves, eu ainda me lembro do Vítor Alves ter a loja de roupa no Bairro Alto. Lembro-me perfeitamente, e do Dino, Claro. O Dino Alves, que tinha uma sociedade com outro rapaz que não me recordo agora do nome, mas eles tinham uma loja de roupa reciclada na altura. Sim, exatamente. Eles reciclavam roupa na altura. Sim, na altura em que... Isto foi no Rockline. A gente tinha... Era um quadrilátero da moda mais pequeno que o de Milão, não é? Mas em que estava os Manéis, em que estava... o Atalaia, onde estava o Vítor e depois teve o Nuno Gama no mesmo espaço. O João Tomé, Francisco Pontes. Exatamente. Estava, como é que ela se chama? A Lena Aires. Exatamente. A Lena na outra Aires. esquina. O Mário e a Eduarda. Também o Mário Matos Ribeiro. E a Abundanza. Não sei se tu sabes.
Foram? Foram eles que me deram formação. O Mário Matos, o Filipe Faísca e o Paulo Gomes, entre outros, deram-me formação. Foram eles que me deram formação. Olha, este rapaz infelizmente também já não está entre nós, que é o Paulo Pimenta. Sim. Recordas-te? O Paulo Pimenta morreu há muito pouco tempo, há uns meses, sim. Aliás, eu tinha estado com ele há pouco tempo numa festa em casa da Cristina Caras Lindas, pouco tempo antes disto ter acontecido. Enfim. E lá atrás está o Vitor. Mas pronto, aquilo que eu dizia é isto, não é? Nós estamos a falar em 94, isto é 94. E tu punhas nas tuas festas para onde levavas muita gente dentro e fora do meio, não é? E as pessoas viam estes visuais, viam este tipo de look, coisas que não eram normativas, coisas que saíam da caixa. E isto era muito importante para as pessoas se habituarem, não é? Na realidade, eu não trabalhava muito diretamente com os espaços LGBT, ou seja, eu levava, era sempre um pouco de LGBT para espaços completamente straight ou gay friendly, portanto, não, eu sempre me foquei mais nisto, mas isso tem Olha, aqui no Fátima Lopes. Aqui a Lili ainda não tinha feito os seus retoques na cara, isto foi antes. Portanto, por acaso aqui até está muito bem, porque de perto era mais complicado. Mas e o Carlos Sampaio também, isso foi no Benzina. Isso não é fiel, isso é na Fátima Lopes, acho eu. Não, aqui é no Benzina, não. Isto é no Benzina. Talvez. É no Benzina, é. Talvez. É no Benzina. O Benzina, olha, não sei se foi. Porque o Carlos Sampaio foi o Carlos Sampaio, que foi meu colega de escola. Isto é na Fátima. Foi? Que engraçado. Aqui sim, foi na Fátima Lopes, um aniversário também meu, com o Oscar Romero, a Adelaide Ferreira, a Mila Ferreira, a Karina Barbosa, e aqui era uma boys band que era aos 100%. Infelizmente temos aqui o Rui, que é aquele rapaz africano, que também já não está entre nós. Era isso que eu te dizia no início. Estas fotografias trouxeram muitas memórias, mas eu apercebi-me de que muitas pessoas já cá não estavam, não é? Já tinham partido. E o meu fatinho era o João Rolo. O Shane, e eu não vou dizer onde é que estou, mas vocês podem tentar encontrar, estou nesta fotografia, onde está o Wally, e a quantidade... Estás bem de cabeça erguida. Estou, exatamente. Aliás, o Ruben, quando estava a ver as fotografias que tinhas mandado, dizia assim, então, mas está toda a gente de t-shirt, tu és o único que estás de fato. E eu assim, claro, mas era um fato do tenente. Enfim. Mas eram momentos muito engraçados. E, portanto, estes aniversários juntavam estas pessoas todas, não é? Olha, temos aqui, lembras-te da Sueli? Sim. Está aqui de boné. Que era o Bruno. Incrível. Faz a expressão. Olha, Sétimo Céu. Aqui foi no Sétimo Céu, um aniversário meu, sim, também. Olha, aqui o Jorge. Enfim, só gente conhecida. O João, o Flávio. O João, sabes que o João Rolo eu conheço desde sempre, porque o João Rolo, quando o conheci, o João Rolo era Relações Públicas do Alcântara Terra, onde eu fazia animação e ele nos vestia. Percebes? Então conheço desde sempre e conheci o início dele. É um grande lutador, eu tenho um imenso orgulho em conhecer o João Rolo, porque ele começou, eu vi o início dele e o que ele conseguiu até aos dias de hoje. Portanto, ele não é daqueles que diz que faz e não sei o quê, ele faz e ainda ensina as costureiras a fazer. Sim. A mãe também já era. Eu conheço o João há muitos anos, mas há relativamente pouco tempo, há cerca de 2 anos, por causa do aniversário de uma amiga minha, quis que eu lhe fizesse um vestido, acompanhei o processo todo e, de facto, de um profissionalismo a toda a prova. Sem dúvida. Ele vai Rogério, como é que tu, entretanto, fazes a empresa e começas a diversificar, não é? Quando começas a fazer a Rogério Oliveiras Produções, mais ou menos nesta altura, começas a diversificar os eventos, a fazer cada vez mais coisas e a aumentar cada vez mais o Filofax. É verdade. Bem, isto não começou por acaso, isto começou quando me apercebi realmente que já tinha um grupo grande de pessoas que me conseguiam seguir, não é? E para mim isso era importante, e quando me apercebi dessa situação,
foi muito mais fácil para mim conseguir deslocar as pessoas para os eventos E então, começaste a fazer também agenciamento, não é? De cantores, de sim, bailarinos, eu não DJs. funciono com grau de exclusividade neste momento com ninguém, porque acho que já não se deve usar nem deve tirar partido disso, porque as pessoas com exclusividade de agenciamento acabam muitas das vezes estarem, passa a expressão, numa prateleira, percebes? E só para dar o efeito giro de que realmente há muita gente agenciada, mas depois na prática não funciona. Portanto, acho que é um erro. Ficam os artistas presos, ficam os manequins presos à agência, porque entretanto não se podem mexer por outros lados, portanto acho que é um erro muito grande. Acho que as pessoas devem ser livres para fazer os trabalhos e aceitar os trabalhos que queiram. Com todo o respeito e por todos, não é? Porque tem que haver uma palavra nestas coisas. Portanto, eu não tenho exclusividade com ninguém. Tenho realmente, tenho um leque vasto de artistas que conheço e para o efeito que é devido, apresento às empresas para a realização de algum evento, um lançamento de um produto, uma despedida de solteira, uma inauguração, portanto, um casamento, portanto, a minha prestação de serviços é muito variada, vai desde o casamento, desde um clássico àquela coisa da loucura, percebes? Sim, exatamente. A gente daqui a um bocado vai falar de uma coisa que tu fizeste muito engraçada. Bom, há aqui uma parte que eu quero falar porque é importante, que é quando é que tu entras no mundo drag e no mundo do travesti? Porque tu também fizeste travesti. E logo aqui no Diário de Notícias 99, não é? Um artigo sobre a Romy Strauss. Ai, desculpa. Opa, eu rimo disto porque isto foi realmente... Assim, eu fazia isto por me divertir muito também, percebes? Portanto, eu comecei por fazer estas coisas por diversão, simplesmente por diversão, e fazia sempre com um grupinho de pessoas, portanto, eu adorava o carnaval. Olha, isto foi realmente um boneco que estreiei no dia da inauguração da Ilga Portugal. Exatamente, já lá vamos, exatamente, porque há muita gente que não sabe disso. Já lá vamos falar sobre essa parte. Mas não te esqueças que na altura não tínhamos tanto acesso a máscaras e coisas, porque hoje não havia lojas de carnaval, claro, não havia nada. Portanto, as nossas peças, nós quando fazíamos um carnaval, estávamos para aí um mês a preparar as coisas antes. Aqui uma festa. Todas ao pormenor. Isto foi no Clímax, uma festa de drag em 98. Isto é para as pessoas terem ideia, não é? Portanto, em 98. Portanto, já lá vão 25 anos quase. Pois. Não é? E também a Gala da Abraço. Participaste muitas vezes na Gala da Abraço. Eu participei na Gala da Abraço quase desde o início, até 2 anos antes de falecer o Carlos Castro, não é? Mas depois disso, ao cuidado do Fernando Santos, Débora Cristal, já participei na convocatória de figuras públicas, ou seja, aquela coisa que era um hábito no final do evento, as figuras públicas acompanharem os artistas, foi para isso que fiquei encarregue na altura, a convite da Débora Cristal, para convidar então, nesta altura, figuras públicas masculinas, porque era o que se queria na altura. Rogério, uma coisa que tu dizes é que, mesmo hoje em dia, a Rogério Oliveira Produções, tu, no fundo, não é? Nos eventos que fazes, tentas sempre trazer o espírito dos anos 90. Portanto, de facto, os anos 90 marcaram-te muito. E tu dizes uma coisa que eu gostava que tu comentasses, que é o seguinte: a magia da noite perdeu-se, mas as memórias que fizeram parte de uma geração irão permanecer para sempre. E por muitos títulos de casas marcantes onde ocorreram eventos da noite portuguesa nos últimos anos e que jamais serão repetidos. Tens essa noção de que foram tempos que foram e já não voltam mais? Não voltou mais. Porquê? Porque as pessoas já não são as mesmas, as pessoas casaram, os hábitos mudaram, portanto há muita coisa
que mudou dos anos 90 para aqui, não é? Apesar de que, exceto algumas roupas que podemos, para quem as guardou na altura, podem vir a ser usadas novamente, não é? Portanto, em relação à roupa, acho que isto é um vai e vem de estilos e tendências muito, muito influenciadas pelo passado também, não é? De maneira que, mas tu gostas... Desculpa, diz. Não há dúvida que realmente muitas das situações mudaram e esta situação do qual falo, refiro-me essencialmente a organizadores e a pessoas que tentaram manter viva uma outra casa e que tentaram fazer os mesmos eventos, mas muito mais tarde. Mas as coisas não foram as mesmas mais, percebes? Porque a magia era diferente, aquilo havia uma magia, havia uma coisa muito interessante, que era o espírito clube da noite. Tu ias a qualquer um dos sítios e tu sabias que ias encontrar alguém, porque a noite não era para todos. Peço imensa desculpa se estou a atingir alguma suscetibilidade para aqueles que não conseguiam entrar. Eu também já passei por isso, portanto já sofri também à entrada, mas a noite realmente não era para todos, era para alguns. E era disso que fazia o espírito clube da noite. E isso perdeu-se. Perdeu-se como? Perdeu-se, na minha modesta opinião, acho que se perdeu pelos mega espaços que vieram a abrir após aqueles que já existiam. E porquê? As pessoas já não eram suficientes para preencher os espaços anteriores e que houve uma necessidade grande do negócio prevalecer e deixar entrar mais pessoas completamente alheias, não é? Aliás, eu dou isto como referência, não sei se deveria dizer isto ou não, mas a verdade é esta, é que no meu tempo, mesmo que houvesse uma confusão na noite, mas que podia haver era um estalo, ou um pontapé, ou um murro. A diferença de lá para cá é que agora se resolve as coisas à facada e ao tiro, percebes? Olha, bem, tu parece que estás a ler, porque aquilo que eu tinha aqui preparado para te perguntar era exatamente sobre isso. Com 35 anos de noite, alguma vez sentiste que essa noite que te inebriava, que te atraía tanto e que onde te sentias tão bem, também te podia magoar? Alguma vez tiveste medo ou testemunhasses coisas menos agradáveis? Bem, testemunhei coisas muito, muito desagradáveis. Eu já passei por situações muito complicadas, mas não pela minha orientação sexual. Foram situações comuns, que acontecia à frente de pessoas de todos os géneros, percebes? De maneira que não foi por isso. Em relação, havia realmente alguma, mas eu também não sei se eu tive a sorte de me conhecerem um pouquinho mais na altura e talvez me respeitarem, porque eu já era um pouco influencer, digamos assim, na altura para muita gente, seja na comunidade straight, seja na comunidade LGBT, portanto eu já me viam assim... Eu agora quando fiz a pergunta, de repente lembrei-me da história do Zé Carlos no Queens. Exatamente. Sim, no Kings and Queens, é verdade. Foi uma situação muito, muito, muito desagradável, mas temos o Luís Barbeiro que também já passou por uma situação parecida no mesmo local, portanto havia realmente, isto é como tudo, em todos os géneros, todas as profissões existem pessoas boas e más. Existem bons e maus profissionais, existem pessoas mais exuberantes, menos exuberantes, portanto, isso é como tudo. E quando há uma pessoa que talvez fosse um bocadinho mais exuberante, excêntrica, é provável que chocasse por vezes outras pessoas. Como é óbvio, isso não é motivo para ser agredido, de maneira nenhuma, não é? Não é motivo para perguntar. Mas isso acontecia, mas não era... Se calhar com tanta violência, eu acho que... E nunca sentiste discriminado por causa da tua orientação sexual, mesmo tendo públicos, porque no fundo tu eras relações públicas e portanto estavas a lidar com todas as pessoas, não é? Sim, olha, eu sinceramente, eu nunca senti qualquer tipo de discriminação, muito sinceramente, sempre andei à vontade de um lado para o outro, sempre entrei à vontade de um lado para o outro, nunca senti essa coisa da discriminação, mas vi muitas coisas chatas, discriminatórias para com outras pessoas, isso assisti, sim. Eu não sei, havia uma coisa, as coisas também mudam, não mudam só para o mal, mudam para o bem. Havia uma série de pessoas
enfim, do jet set, se é que em Portugal há um jet set, mas enfim, de uma certa classe que iam aos eventos e tal, e que mantinham, e a maior parte das pessoas sabia, casamentos de fachada. Algumas dessas pessoas, quando chegaram aos 60, 70 e tal anos, resolveram pôr tudo em Houve um boom. Foi um boom. E, de repente, deixaram os casamentos, deixaram os filhos já crescidos e assumiram as suas relações homossexuais. Mas, no fundo, nesse ambiente sempre houve muita gente gay, sempre houve muitos casamentos sempre houve o Nelly na Idália. O Nelly e a Idália, exatamente. Exatamente. Aliás, o Nelly e a Idália fazem um par de uma classe um bocadinho diferente, mais popular, mas havia muitos Nélios e Idálias nas classes. Havia, é verdade. Havia, sim, e havia poucos espaços em que as pessoas se refugiavam um bocadito, eram espaços mais fechados, mais restritos, não é? Tínhamos, por exemplo, o Tatu, que era um barzito, não sei se lembras, que era assim mais fechado. As pessoas às vezes iam, eram pessoas que eram mais reservadas e que iam para sítios mais escondidos e tal. Havia realmente alguns espaços da noite que servia de camuflagem, chamemos assim. Uma das coisas que eu agora vou ilustrar este tema com mais umas 2 ou 3 fotografias, uma das coisas que tu sempre fizeste foi misturar, independentemente de fazeres uma festa mais virada para um público straight ou mais virada para um público gay, era teres, tanto a nível de convidados, mas muito a nível de figurantes, de performers, muita gente queer. Não só proporcionavas trabalho a estas pessoas, como davas, mais uma vez, visibilidade. E, por exemplo, esta ideia de teres aqui 2 pessoas de saia, 2 homens de saia, é importante. Lá está, como eu dizia há bocado, para as pessoas não se chocarem, não é? Ou começarem a deixar de se chocar. Eu acho e de criar rótulos sobre qualquer coisa que vêem. As pessoas são muito facilmente influenciáveis quando veem determinada coisa, percebes? E eu acho que sempre gostei muito de quebrar um bocado isso. Não sei se o fazia por provocação a nível de tentar saber a reação das pessoas ou não. Por acaso nunca tive muito azar em relação a isso, portanto as pessoas sempre reagiram muito bem. Mas quando fazia qualquer coisa e convidava as pessoas já sabiam para o que é que iam. Percebes? Tu nunca foste... Tu sempre Isto foi o aniversário do João Rolo, que eu organizei aqui com o João Portugal, e foi num restaurante que eu inaugurei, que era o Fresco. Um restaurante na Avenida 24 de Julho, um restaurante italiano. E foi o aniversário do João Rolo. Tu nunca foste acusado, porque tu, de alguma forma, eras muito gregário, que tu juntavas pessoas de meios diferentes, não é? E obrigavas, entre aspas, as pessoas a conviver umas com as outras. Nunca foste acusado de levar pessoas LGBT para festas straight e de levar pessoas straight para festas LGBT? Não, fiz isso. Olha a Fernandinha da Novinha. É verdade, a Fernanda Serrano, é verdade. E então, em relação a isso, eu nunca fui acusado porque as pessoas gostavam de me acompanhar para qualquer lado que eu fosse. O Vítor, o Hilário. Isto é mais recente, esta foto. Isto foi no Del Mar Café, foi onde estive praticamente nos últimos tempos. Foi em 2015, se não me engano. Isto foi no Del Mar Café, na Costa da Caparica. O Zé. Isto foi um restaurante que eu inaugurei também, que se chamava Origine. Ali, um antigo speakeasy. Olha, e no casino, tu e o Zé novamente. Isto para mim é das festas que eu mais gosto e que estão mais organizadas. Aqui na qualidade de convidado, é que as pessoas têm que ir alegóricas ao tema, que é o evento do aniversário da Clínica Millennium. Uhum. As pessoas têm que ter ideia que tu fazes milhentos e fizeste milhentos de eventos. São milhares e milhares de fotografias de todas as festas, de todos os eventos que preparaste. E, portanto, não dá para ter aqui essas coisas todas e, portanto, nós vamos focar-nos nesta parte mais LGBT. Vou mostrar aqui a inauguração, 2 imagens da inauguração do Kings and Queens, que também foi da tua responsabilidade. Aliás, ainda vou aqui atrás,
porque mostrar aqui mais umas fotografias destas misturas que tu gostas de fazer. Isto foi no Aura, e eu faço questão de mostrar aqui as fotografias, porque eu há bocadinho falava disto, das pessoas que partiram. Aqui a minha participação foi na convocatória, foi uma parceria que eu tinha com o Royal Event e foi realmente a convocatória de convidados. Mais uma vez o Zé, e esta fotografia para mim é muito especial por causa do Fabrice. Fabrice, é verdade. Era uma pessoa fantástica e com quem eu tinha falado 2 dias antes, e portanto isto foi assim uma coisa mesmo complicada. Enfim, bom, e aqui está a inauguração... Olha, deixa-me dizer que isto aqui está pavoroso, isto está horrível, porque isto era mesmo no final da noite, já devia ser dia lá fora, percebes? Então aquilo já está um bocadinho desbergalhado, não sei para que lado estás uma espécie de Barbarella. Mas olha, vê bem a cara da pessoa que está ali atrás. O ar dele é assim um bocado estranho. Já estava com ar de restos. Eu neste dia vinha com dois rapazitos. É giro aparecer aqui também, não tem nada a ver, mas aparecer aqui a caras lindas. Aqui é verdade. Uma querida também, gosto imenso de caras lindas. Entretanto, tu começas a dar, para as pessoas terem noção, isto é uma notícia do Diário de Notícias de 96, em que tu és entrevistado para falar sobre a noite. E já se falava sobre a noite gay. E, portanto, para as pessoas terem uma ideia da importância que tiveste para mostrar isto tudo. É verdade. Eu sempre de forma indireta passava sempre uma mensagem, sem dúvida nenhuma, sobre a comunidade LGBT. Havia sempre uma mensagem muito subtil, muito soft. Eu nunca fui muito de trazer a grandes cartazes. Eu não sou muito apologista de andar com cartazes a dizer isto, assim, assim, assim. Até porque a comunidade straight também não o faz, portanto acho que não acho que haja necessidade de dizer. Acho, sim senhor, que é importante quem o faça também. Acho que é importante a nível de afirmação e manifesto e imposição também, de que é importante dar-se valor à comunidade LGBT. Mas eu nunca fui muito propriamente adepto de grandes manifestações. Eu acho que cada pessoa faz... Eu não tirei esta imagem porque esta imagem é importante, já vamos falar dela. Cada pessoa faz o ativismo como se sente, não é? O ativismo do dia-a-dia, do cotidiano, é muito importante, o exemplo, não é? E tu fizeste muitas coisas. E, possivelmente, a maior parte das pessoas não sabem, foste tu que preparaste a inauguração da primeira sede da ILGALER Portugal, ainda na Rua de São Lázaro, aquela sede velhinha, e foste tu que preparaste isso. Também as pessoas não sabem. Sim, fica encarregue da parte da animação, sem dúvida nenhuma, ficou ao meu cuidado. No dia de inauguração, com a presença... E lá está o tal boneco que tu dizias há pouco, que tinhas feito, e aqui a ser anunciado o segundo Festival de Cinema Gay Lésbico de Lisboa. Eu vou deixar aqui uma nota para verem a entrevista que eu fiz ao João Ferreira, ao diretor do Queer Lisboa, porque já passaram tantos anos, isto de facto é impressionante. Uma das coisas que as pessoas também não sabem é que tu foste o organizador dos 2 primeiros Arraiais Pride no Príncipe Real. Sim, a nível de espetáculo, sem dúvida nenhuma, fui eu que organizei, a convite na altura do presidente Gonçalo Diniz, de maneira que fui realmente a pessoa convidada para organizar a parte do espetáculo. Não é? O primeiro foi em 97. Foi em 97, sim. Olha, eu não sei, andei à procura do 97 e não consegui encontrar lá do segundo. E por aqui a gente já tem uma ideia das horas, não é? Pois. Portanto, às 10 o Gonçalo Diniz falava e depois a partir daí havia eu acho que isto é engraçado, havia desde drags, havia Adelaide Ferreira, portanto, cantores, sim, havia os Panteras, a Marlene, ou seja, havia striptease, a Wanda Stewart cantava... o saudoso Jorge Marinho com as suas sevilhanas, mais uma pessoa, enfim. Um concurso de drag. É verdade. Quer dizer, isto continuava, está aqui o Fernando, a Débora Cristal, a Patrícia Russell, tudo por aqui fora, e depois DJs.
E isto começa às 5h30 da manhã, portanto, isto é até de manhã. É verdade, era. E temos aqui DJs de grande renome, Franco Maurel, que hoje são íconos praticamente E aqui da está, não é? música. A organização Ilga e Rogério Oliveira Produções. Isto é uma carta em que vocês agradecem à Câmara, não é? E dão, enfim, o que correu bem, não é? No segundo. Sim, sim. E mais uma vez assinado pelo Gonçalo e por ti. Rogério, aqui que ninguém nos ouve, porque foi um passarinho que me contou, tu de alguma forma sentes-te ressentido por não teres tido o reconhecimento por todas estas coisas, já vamos ver mais, que fizeste. Mas, por exemplo, relativamente a estes primeiros Arraiais Pride, nunca ninguém ter falado disso, não é? Não sei, fala lá um bocadinho. Olha, na verdade, deixa-me dizer-te que se não fosse o teu programa para lá do Arco-Íris, eu nunca iria fazer aqui uma pesquisa de material antigo. E esta pesquisa que eu fiz levou-me a ter conhecimento de coisas que eu desconhecia, que era, eu sou praticamente transparente aos olhos da Ilga Portugal, por exemplo, e se calhar da comunidade LGBT, como participante, neste caso, no primeiro e no segundo Real Pride. Senti-me realmente um bocadinho fora do contexto, porque não sabia que não constava nada. Aliás, vi notícias um tanto ou quanto deturpadas em relação à contratação de algumas pessoas e tudo mais, mas nada mencionava o meu nome, percebes? E a verdade é que fui eu que organizei os espetáculos. Todos, primeiro e segundo. Ou seja, na altura. E fiquei um bocadinho indignado, sim, fiquei um bocado sentido, porque não estava à espera que o meu nome não aparecesse em lado nenhum, percebes? Como te disse, não sou de grandes cartazes, mas acho que faz um bocado parte da história também ter participado, e acho que contribuí para isso também com algum significado. Aliás, há uma quantidade de artigos de jornais, de participações na televisão, em que tu és entrevistado precisamente pela visibilidade que davas à comunidade. Nós, infelizmente, perdemos o Isidro Sousa em outubro do ano passado, dia 7 de outubro de 2020. O Isidro tinha 47 anos e o Isidro, durante anos e com uma luta muito grande e sem apoios, manteve a Corpus, que foi a grande revista portuguesa onde se debatiam uma série de temas. E tu foste capa em 97 da Corpus e deste uma longa entrevista, é mesmo longa, são 6 ou 7 páginas, onde se fala precisamente da Ilga, dos Arraiais, de uma série de aspectos da tua experiência enquanto designer, porque aparecem também fotografias das tuas passagens. Aqui está, nós vimos há pouco uma das tuas passagens. E, portanto, era de facto, eras alguém que tinha esta importância, não é? E acho muito engraçado ter esta recordação da Corpus. Com todo enfim, com todo o peso que tem, ainda por cima, passado depois de... Não, o Isidro, sem dúvida nenhuma, era uma pessoa incansável, e ela às vezes convidava-me variedíssimas vezes para fazer, e eu até achava que às vezes era um pouquinho demais, porque ele insistia às vezes muito com as entrevistas e tudo mais, mas acho que essa foi... Depois havia apontamentos meus também na revista, por vezes, mas acho que essa entrevista realmente foi daquelas entrevistas espetaculares que
conseguiu mostrar um pouco da minha pessoa e daquilo que eu faço e tudo mais. Gostei imenso dessa entrevista. É bom, vão ver. Eu mando aqui um abraço para o Sérgio Mangas, que está a organizar um repositório de todas as publicações LGBT em Portugal e tem lá a coleção da Corpus. E, portanto, se puder, Sérgio, partilhar esta entrevista, acho que vale a pena. Rogério, e diz-me uma coisa. Mais alguma coisa, penso eu, que a maior parte das pessoas não sabem. Como é que tu conseguiste convencer a organização da Expo 98 a ter, em plena Praça Sony, uma noite de drag, um Love Boat na Praça Sony? É verdade, essa organização não foi minha, mas houve a minha participação em relação à animação. Isto são tudo, eram animadores da minha parte, a animação foi toda da minha parte, praticamente, e foi nesse conceito em que participei. Portanto, os animadores eram realmente da minha parte. Foi uma grande festa, posso dizer que eu subi numa grua enorme, ao alto, bem alto, foi muito giro. Esta festa foi uma loucura. Esta festa foi realmente uma loucura. Mas é assim, lá está, é 98, era um evento internacional com muita gente e fez uma gala gay, não é? Fez uma noite... Foi assumidamente gay. Assumidamente, exatamente. Sim, assumidamente gay. Foi sem dúvida nenhuma. Bom, e também ouvi dizer que fizeste uma festa gay no Vaticano. O Papa não só pôs. Essa notícia foi muito bem apanhada, foi muito contraditória e muito bem apanhada. O título foi muito bem apanhado, sem dúvida. Aqui são imagens dessa festa no Vaticano, mas o que é engraçado é que, para além das festas, para além das fotografias da festa, saíram muitas notícias em jornais nacionais sobre isso, possivelmente pela piada, não é? Pelo trocadilho com o nome. O trocadilho, sim, correto. E, portanto, isto, lá está, são as festas. Isto é o Paulo Horta, não sei se te recordas. Sim. Aquele rapaz que ganhou o concurso num reality show que era o Bar da TV. Sim. E lembro-me do... E se assumiu perante as câmaras nesse programa. Sim. E lembro-me dela, que está com a peruca azul, que costumava estar na Cadoc quando era... É Sónia Lacroix. Exatamente. Enfim, mas lá está, o Diário de Notícias, não é? Viagem gay ao Vaticano, claro que depois foi muito os jornais aproveitaram, não é? Os jornais aproveitaram para falar disto, mas é engraçado, é que se falou de homossexualidade nestas notícias, falou-se de pessoas gay e falou-se de pessoas trans. É engraçado. Esta jornalista acompanhou-nos na viagem, acompanhou-nos desde Lisboa até, portanto, a Barcelos, onde fica localizada esta discoteca, que é o Vaticano. Portanto, nós não fomos ao Vaticano propriamente, mas fomos a uma discoteca chamada Vaticano, que fica em Barcelos. E esta jornalista acompanhou todo o nosso processo. A notícia também de pessoas trans, a falar de pessoas trans, nós ainda hoje achamos que se fala pouco, mas nesta altura já se começava a falar. E foi muito grande a reportagem sobre o Vaticano, de facto. Foi. Aqui o Valério Vanin. Valério, é verdade. Isto tudo gente conhecida. Bom, vamos falar de mais coisas. Tu fizeste muitas outras coisas, muitos eventos, mas como é que surgiu fazer o Color Pride no Algarve, na Cadoc? O Color Pride surgiu a convite, portanto, precisamente por intermédio do Paulo Horta. O Paulo Horta é do Algarve e houve um interesse da parte da Cadoc, porque a Cadoc faz parte de um grupo que é o Grupo K, que é um grupo espanhol. Portanto, é um grupo que já vem com ideias muito à frente, já vinha com uma mentalidade muito à frente, muito antes de nós, não é?
Entretanto, eles quiseram realmente apostar num evento que manifestasse mais a comunidade gay no Algarve, percebes? E então foi nesse âmbito que fui convidado então, mas deixa-me dizer-te que tive, e foi muita gente straight a meu convite para este evento também. Foi Não, muita gente e straight. isto durou vários anos. Eu fiquei lá, portanto, depois fiquei lá. Não, a Color Pride foi realizada 2 vezes, se não me engano. Mas eu fiquei na GADOC como na qualidade de relações públicas Ou e com o isso, meu sim. staff durante 5 anos, sim. Pronto, ou isso. Eu penso que o Color Pride houve em 2002, 2003. Acho que sim, Mas depois continuaste, sim. E eu continuei lá, sim, mas sempre dentro deste registro. Eu tinha um bar, Sim, portanto o meu bar, este era o meu bar, e estes eram pessoas contratadas da minha parte, que estavam lá à parte tudo, portanto era tudo o meu contrato. Eu lembro de uma noite que saímos de lá de manhã, em que eu passei a noite a correr com a Marlene, de mão dada, a visitar os outros bares todos, e aqui estás tudo de cabelo comprido. Pois é, aqui tinha... É verdade, tenho saudades deste cabelo, por acaso. Olha, outras coisas. Como é que surge a Eletroparade no Porto? Olha, isso foi dos eventos mais giros que eu fui. Eletroparade, portanto, porque é Eletroparade? Para quem não conhece, Eletroparade não era mais nem menos do que a divulgação das casas, dos espaços noturnos, localizadas mais no norte, não é? Porque depois houve a Lisboa Parade também, mas eram umas casas praticamente mais no norte, que se gostariam de dar não era a conhecer, porque elas já eram conhecidas, mas a divulgar. E eu estava a convite do It Club. Deixa-me dizer-te que o It Club para mim foi das casas que mais me surpreendeu até hoje. Como é que uma casa na Póvoa de Varzim tinha a ousadia de fazer eventos gays, assumidamente gays. Houve uma vez uma manifestação straight, sabes, à porta de... uma manifestação contra aquilo tudo, a população juntou-se para fazer uma manifestação à frente do IT devido ao evento, que era tão exuberante, tão à frente, claro, entendes? para tentar proibir os maus hábitos e os maus comportamentos. Mas esta casa sempre, nunca recuou em relação a isso, sempre apostou e sempre contratou. Aliás, eu trabalhei imenso para o IT e era sempre dentro deste conceito. E este era realmente, o que é o Eletroparade? É um trio elétrico com imensos caminhões, em que cada caminhão representa o nome de uma casa. E eu estava, neste caso, a representar o IT Club com a minha animação. Aqui em Lisboa, não é? Este é a Lisboa Parade. Este é Lisboa Parade, é verdade. Tivemos o azar de chover neste dia, mas mesmo assim esteve imensa gente. Imensa gente. A diversidade, mais uma vez. É verdade. Estás a ver? Aquilo eram rapazitos que eu convidei para participarem, que são straight, percebes? E que sabiam para onde é que iam. Olha aqui, a linda Xenon, da representativa do Algarve, digamos assim. Sim. E portanto juntavas esta gente toda, não é? Sem sabes que eu gosto muito de juntar... Eu nunca gostei muito de rotular as coisas, percebes? E acho que era importante a harmonia entre todos. E é-me indiferente se é gay, se é straight, se é o quê, ou seja o que for, percebes? Para mim era importante conseguir a harmonia entre todos. Todos sabiam para onde é que iam, todos sabiam o que é que iria acontecer praticamente, e estava tudo em sintonia. Entendes? Para mim isso era muito importante. Eu há bocadinho perguntei-te se tinham acusado alguma vez de teres levado pessoas gay para eventos hetero e ao contrário. Mas eu tenho ideia de que nos Arraiais Pride, no Príncipe Real, houve algumas pessoas que não gostaram muito de ver algumas caras mais conhecidas. Sim, é verdade. Ou estou a obrigar-te a dizer alguma coisa que não queres dizer em público? Não, a verdade é que... em reunião, quando nos primeiros Arraiais Pride, não sei se foi no primeiro ou no segundo, em que todos os participantes estavam em reunião, e houve realmente 1 ou 2 elementos que se opôs à contratação de artistas straight para o Arraial Pride.
E eu fiquei bastante indignado, fiquei de pé atrás na organização, porque me senti completamente ofendido em relação à contratação de artistas que estavam a trabalhar. Aliás, havia uma situação que era importante. Eu tinha feito uma série de convites a artistas de cariz LGBT, mas que na altura não podiam dar a cara, e não queriam dar a cara, portanto não queriam aparecer, nem queriam ser associados ao evento. E eu disse, bem, vamos fazer as coisas de outra forma, eu preciso de mediatização deste evento e vamos tornar as coisas públicas de outra forma. Vou contratar alguns artistas reconhecidos, algumas pessoas reconhecidas, e então pega-se por aí. Portanto, onde eles fossem, certamente a imprensa iria estar lá, e ao mesmo tempo iriam divulgar tudo, porque aquilo era uma novidade, o Real Pride era uma novidade. E assim foi. Convidei as pessoas, mas fui realmente chamada a atenção por estar a convidar pessoas. Então opus-me e disse-me, mas desculpa, há aqui qualquer coisa que não está bem. Afinal de contas, para além de estarem a trabalhar para o bono, são pessoas que são prestáveis e estão a disponibilizar-se para participar num evento gay. Coisa que eu tenho que levantar os braços ao ar e agradecer por terem feito na altura, porque senão não eram os artistas de LGBT que iriam participar e mediatizar o evento. E depois, à parte disso, quem sou eu para discriminar se não gosto de ser discriminado? Percebes? Foi essa sensação de se criar ali um obstáculo, percebes? E eu, como não faço, na minha vida nunca fui manipulado por ninguém. Sou uma pessoa com alguma personalidade e sempre me regi mediante os meus ideais, percebes? Não concordei com essa situação, porque afinal de contas não gostamos de ser discriminados e estamos a discriminar. Havia aqui uma contradição, percebes? Isso deixou-me um bocado triste. E eu fiz então o último Real Pride. E depois, a partir daí, fiquei desmotivado também depois nunca mais me convidaram para continuar a dar continuidade à organização. Mas fizeste muita coisa, tanto em Lisboa como no Porto, no Moinho de Vento, no Twins, em Lisboa no Coconut, no Alcântara. Eu também estava ali a trabalhar para o bono, percebes? Foi assim um conjunto de coisas que me deixou entristecido. Olha, fizeste uma coisa muito engraçada, agora lembrei-me, quando abriu o SS Bar, enfim. Mais uma vez, convidados straight num sítio gay. Exatamente. Olha, e como é que tu arranjas um cruzeiro Fun Friends com uma parceria com o Mr. Gay Club em Itália? Como é que tu consegues fazer isso e meter lá toda a gente num cruzeiro gay? Aquilo não era para um cruzeiro 100% gay, mas era realmente um grupo gay que se pretendia numa viagem divertida. Aquilo foi a convite do Miguel, o proprietário do Mr. Gay, a convite dele, e que me propôs reunir um grupinho de pessoas para realmente fazer uma viagem gay ou gay friendly, como queiras chamar, até a Itália. Sabes que eu não pude ir nesse cruzeiro. Não pude participar nesse cruzeiro, mas sei que o cruzeiro correu muito bem, foi muito divertido e eles divertiram-se imenso. Fotografias giríssimas. Também chegaste a organizar eventos em Barcelona, em Viena da Áustria, enfim. E depois, como eu dizia há pouco, só para terem uma ideia, entrevistas nas Noites Marcianas, na SIC Radical, na CNL, na SIC, no DN, no JN, no Tal e Qual, no Expresso, na TV+, no Crime, no Blink, na Visão, na Capital, na Sábado, enfim, muita coisa que foste fazendo e que foste... Mas já reparaste que é tudo, já reparaste que é sempre praticamente, toda a publicidade e o interesse jornalístico parte um pouco da comunidade straight em relação a mim, para com a comunidade gay também. Sim, mas agora, da parte da comunidade gay, nunca houve um interesse muito grande em divulgar a minha participação e o meu nome, percebes? Fazes essa ponte, eu acho que essa ponte é importante, não é? E se tu não tivesses essa visibilidade como representante de alguma forma, também não te iriam chamar e... Olha, diz-me uma coisa, sítios por onde passaste e onde deixaste uma marca, não é? Onde achas que deixaste uma marca relacionada com a comunidade?
Olha, posso dizer, por exemplo, no Kremlin. O Kremlin foi um sítio muito gay-friendly, em que, uma altura, em que, por exemplo, na Gala da Abraço, também deixei ali o meu cunho na altura. Aliás, havia coisas muito engraçadas, porque o Carlos Castro dizia que eu era louco, porque eu queria sempre colocar ali qualquer coisa grande. Eu quis um dia meter uma limusine dentro do palco, só que o problema é que o elevador do Tivoli só dá para viaturas normais, não dá para limusines, não dava para meter. Mas eu um dia meti um barco dentro do palco, porque o tema era, já não me recordo, se era o fado ou algo assim, já não me recordo, mas eu fazia sempre, então fazia a abertura, juntava por vez três escolas de dança para fazerem a coreografia, fazerem um fundo, ou seja, eu fazia sempre a abertura do palco. Tu falas, isto para mostrar também como é que são as coisas, hoje em dia fala-se muito do pink money, do pink washing, do comércio vocacionado para a comunidade LGBT, quando é que isso é aproveitamento, não é? Há algumas empresas que só se lembram da comunidade em junho, porque podem fazer publicidade e vender mais. Há outras que não, há outras empresas que inclusivamente integram e são extremamente inclusivas e dão enorme visibilidade à comunidade. E, portanto, eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre o comércio gay em Portugal, porque tu, logo em 99, já começaste a falar disso. E por isso é que eu acho engraçado. Porque aqui está, no tal e qual, os negócios cor-de-rosa, e tu falas nesta entrevista e neste artigo sobre, ali estás tu, mas falas muito sobre o turismo gay, já se começa a falar, em 99, sobre o turismo gay, sobre algumas associações de disparate, algumas empresas. Qual é que é a tua opinião relativamente a isto? Não, eu senti que lá fora o negócio gay já era mais que sabido que era uma grande fonte de rentabilidade, não era? Mais tarde, em Portugal, é que se começou a ter a noção de que os serviços dedicados à comunidade LGBT não era só apenas diversão, podia ser tornado num negócio com rentabilidade, porque havia mercado para isso. Aliás, Portugal estava muito em voga, havia muita gente de fora que vinha para Portugal passar a noite, passar férias e tudo mais. Portanto, havia muito turismo gay que vinha para Portugal, e foi a partir daí que se começou a perceber que se podia tirar mais partido disso. Aliás, eu senti isso. Desculpa interromper, deixa-me só ler uma das coisas que tu dizes aqui na entrevista. Já sabes que eu já não me lembro, porque eu não... Mas é muito engraçado, porque tu dizes, portanto, isto é em 99, porque não hei de organizar uma festa gay ou lésbica. Não faço distinções. O mais importante é que as minhas festas sejam um ponto de encontro. Sem dúvida. Portanto, já tinhas essa ideia, não é? Continua. E continua, não é? Continua a mesma ideia, sim. Mantém a mesma ideia, sim. Bom, e aqui sempre a falar, mas estavas a dizer que lá fora já se aproveitava e que de facto era uma fonte de rentabilidade, sim, sem dúvida nenhuma. Mas reconheces que por vezes há algum aproveitamento? Bem, na verdade, eu senti que houve uma necessidade, houve uma altura realmente que era moda ser-se gay, mesmo quem não era fazia questão de se evidenciar e não se sente. E foi uma altura em que muitos empresários da noite, e não só, começaram a tirar partido e fazer eventos gays em espaços completamente straight, entendes? De maneira que houve uma necessidade e havia mediatização e havia mercado para isso, entendes? De certa forma, houve um aproveitar, sim, em relação à comunidade gay, que na altura não se percebeu, se calhar com tanto sentido, porque... É engraçado, desculpa, eu só não queria perder esta foto. É a mesma entrevista, no tal e qual, e a propósito, os tais negócios gays, vem, neste caso, o Sérgio Sousa Pinto, que tinha apresentado o projeto de lei sobre o casamento homossexual. E é engraçado, não é? Esta ligação, não é? Aproveitarem o artigo sobre o comércio gay para falarem disto. Aqui já é na TV 7 Dias,
também a falar sobre o mercado, o dinheiro cor-de-rosa, lá está. Eu acho que há empresas que, empresas que são elas próprias LGBT e, portanto, que são criadas por pessoas LGBT, que têm funcionários LGBT. Aí está alguma publicidade minha, na anterior. É verdade, Havia ali uma publicidade. E para além da publicidade, falas no texto. E, portanto, essas empresas devem ser apoiadas. Depois há outras empresas que têm e promovem grupos LGBT de funcionários, não é? Promovem a inclusão. Portanto, durante todo o ano. Há serviços LGBT para LGBT Sim. Depois, claro, depois há outras empresas, especialmente multinacionais, que às vezes só se lembram, como eu dizia, da comunidade no mês do orgulho ou nas marchas, mas que têm até noutros países comportamentos completamente fóbicos e, portanto, às vezes é preciso separar essas... Sabes quando é que eu acho que talvez começasse a sentir que havia um mercado gay a sério? Foi quando eu comecei a ver cruzeiros a 100% gay, 100% LGBT, sim. Percebes? Uma organização que se disponibiliza para organizar uma coisa a essa dimensão e uma companhia de navios que se disponibilize a fazer uma coisa, é porque realmente é rentável um mercado gay, não é? Porque senão nunca fariam uma coisa deste género, tão grandioso. Portanto, isso para além depois das paradas, mas é outro assunto. Os americanos criaram um acrónimo, não é? O DINKI, Double Income No Kids, ou seja, ordenado a dobrar sem filhos, para representar as pessoas que tinham a capacidade financeira, não é? Gays, lésbicas que tinham um mercado financeiro. Mas nós sabemos que, primeiro, nem todas as pessoas da comunidade LGBT ganham bem, pelo contrário, são pessoas que têm situações com vínculos laborais muito débeis, e isso viu-se durante a pandemia, e há muitas outras pessoas na comunidade LGBT que não têm alguns privilégios que têm os homens gay, brancos, por aí fora. Enfim, estamos quase a acabar, mas é que fazer aqui uns balanços. Tu tiveste, ao longo desta carreira, já vai em 35 anos, não é? E se tudo correr bem, terás muitos mais. Conseguiste lidar com muitas pessoas e com muitas personalidades. O que é que gostas mais e menos nas pessoas? Olha, queres que eu comece por quê? O que eu gosto menos ou mais? Como quiseres. Olha. Detesto, por exemplo, nas pessoas a falsidade, a ignorância, a humildade, a confiança. Ou seja, não sei de adjetivos que era capaz de falar aqui extensamente. Mas o que eu gosto mais, talvez o inverso, não é? Gosto da humildade, gosto muito da credibilidade, gosto muito do profissionalismo. Eu sou muito picuinhas, aliás, eu sou considerado muito chato quando estou em trabalho, sou muito picuinhas, eu tenho que dar sempre 200 para que as pessoas correspondam a 100%, entendes? De maneira que sou muito meticuloso nesse aspecto. E dou muito valor ao profissionalismo. Aí há verdade, não é? Há verdade também. Gosto muito que a verdade transpareça, que por vezes é difícil no meio determinadas situações. Mas tu neste meio, independentemente de ser na comunidade LGBT, estou agora a falar de uma forma geral daquilo que tu fazes. Há muita gente que tu sentes que se chega ao pé de ti para se tentar aproveitar, para tentar aparecer nas revistas, para tentar aparecer naquele evento? Ou tu já conheces bem quem é que vem?
É mais por aí, eu conheço bem. Mas também te digo uma coisa, eu só me dou se quiser, porque com estes anos de experiência eu tenho um sentido de uma sensibilidade demasiado apurada a nível de comportamento humano, portanto isso, os anos permitiam-me isso, portanto eu consigo, parece que já estou a olhar para os pés e já estou a ver o resto, estás a perceber? Portanto eu tenho isso muito apurado, para mim é muito fácil avaliar uma pessoa, mesmo não tendo tido qualquer tipo de curso de psicologia nem nada, mas os anos fizeram com que desenvolvesse essa capacidade, se é assim que se possa dizer. Uhum. Se há algum... mas eu também só alimento se quiser. Chegaste a ser alguma vez enganado? Alguém que te tenha tentado passar a perna? Já. Eu não tenho tido muita azar, porque eu tenho uma forma de trabalhar muito certa, muito ou seja, muito certa, muito organizada, profissional, percebes? Eu trabalho muito por papel, muito por escrito, portanto é muito difícil passarem a perna, percebes? Mas já me tentaram passar a perna e infelizmente posso contar um ou dois casos. Um dos casos foi, por exemplo, um indivíduo que é muito parecido com o Santoro, o brasileiro. Sim. O Rodrigo, que é muito parecido com ele, que se assume com o apelido dele e que, pronto, me tentou passar a perna e passou a perna na altura. Eu fiz um evento espetacular, preparei um evento espetacular e passou-me a perna. Diz-me uma coisa, houve alguma data, algum momento, algum evento nestes anos todos que tu organizaste e que te tivesse marcado de uma forma especial? Os meus aniversários porquê? Porque era sempre um pack de tudo o que eu fazia durante o ano, percebes? Portanto, eu juntava tudo no meu aniversário a nível promocional também da empresa, mas fazia um pack de tudo. Mas depois houve outras festas, a qual eu não colaborei, mas que gostei imenso. Por exemplo, o Eletroparade o Eletroparade e Lisboa Parade foram grandes eventos. O evento da Clínica Millennium foram eventos muito bem organizados, muito giros. Como é óbvio, o Real Pride foi um evento que me deu gosto, porque era tudo a primeira vez, percebes? Praticamente era tudo a primeira vez. E deu muito gozo fazer. Podia-te mencionar aqui mais um ou outro. Enquanto tu pensas, tu há bocadinho falavas, eu falei do Cruzeiro, mas tu, no teu flyer, no teu catálogo de serviços, tu tens tudo. Uma pessoa que pode alugar desde um carro pequenino, uma limusine, ou a um iate, não é? Portanto, tu tratas de tudo. E um bus disco, tenho um bus adaptado para discoteca. Bem, fantástico. É verdade. Pois, isto, não, são muitos anos. E eu, bom, isto agora posso dizer à vontade, porque nós somos amigos, e sempre fomos, sem ser preciso passarmos a vida a falar um com o outro ou a visitar-nos, não é? É verdade. Sempre mantivemos, mas eu... Aliás, deixa-me interromper-te, porque já passei uns belos momentos em passagens de ano organizadas por ti, portanto... É verdade. Estive lá, presente, testemunhei na primeira pessoa e fui dos últimos a sair. É verdade, eu também. Mas eu testemunhei aqui em casa o teu profissionalismo também, em vários carnavais, em que aqui era o ponto de saída e tu maquilhavas toda a gente, e um evento que eu nunca mais me esqueço, de um amigo muito querido, do Albino Cunha, para o Queer, para o Festival de Cinema, quando tu o transformaste em Dalida, para ele apresentar uma série de filmes na Cinemateca. E o Albino estava a Dalida. Estava fantástico. Rogério, eu vou-te só pôr aqui esta imagem e perguntar-te o seguinte. Depois deste passado, não é? Está aqui, claro que hoje em dia há muitas coisas eletrónicas, não é? Convites por e-mail, portanto, tudo aquilo que tens aqui são convites em papel, não é? Depois deste passado, se quiseres comentar a fotografia, estás à vontade, mas que projetos tens para o futuro?
Ora bem, isto aqui é uma foto, eu estive a organizar um bocado, porque eu tenho isto tudo, tenho estes convites, eu guardo estes convites desde que comecei a sair, portanto eu não sei quantos tenho, não os contei, mas sei que são realmente muitos convites esses, que eram feitos fisicamente e enviados para casa. E eu comecei a guardar desde o primeiro até aos dias de hoje, não é? É claro que os dias de hoje é tudo eletrónico, portanto não sei se teria o quádruplo ou o quíntuplo daquilo que está ali no chão, mas certamente o teria, porque muitos destes meios foram substituídos pelos eletrónicos e até chegou, é muito raro hoje em dia receber-se um convite, mas eu acho importante deixar aqui uma ressalva em relação aos convites virtuais e aos convites físicos, que é a credibilidade deles, ou seja, eu gostaria de perguntar agora, se não te importares, quantos e-mails, quantos convites virtuais, SMS tu pagas sem os leres? Não é? Alguns, com certeza, ou muitos, sim. não é? Agora, quantos convites físicos tu vais deixá-los de abrir? Claro, não, é completamente diferente. Não é? Percebes? É até isso. Porque nós temos a ideia, acho eu, que uma mailing list eletrónica, não é? É menos pessoal do que alguém enviar por correio. Personalizado. Eu lembro perfeitamente quando havia festas do Frágil, ou quando havia festas ou quando havia as modas de Lisboa, e receber convites dos designers em casa, era uma coisa, a gente guardava aquilo tudo, não é? Aquilo era... Tem convites muito giros, muito originais. E para além disso, convites muito originais, havia coisas muito bonitas. O Lux, por acaso, era das casas que muito investia na imagem do convite. O Frágil também era. O Swing no Porto, deixa-me mencionar alguns espaços no Norte que eu gosto imenso, o Swing, o Twins, para o qual trabalhei, na Póvoa do Lanhoso, o Swing Crash também ficava numa vilazinha, mas também era muito, muito à frente, aquilo era muito à frente, o Praça Maior em Braga, o Vaticano em Barcelos, Tu correste as capelinhas todas de norte a sul. Norte a sul, é verdade. Eu parecia um caixeiro viajante. A sério. Andava sempre com uma trouxa de um lado para o outro, a sério, não parava. Havia uma coisa muito engraçada, era o gozo que me dava a viajar, eu sempre gostei muito de viajar. E isso permitia-me viajar, mas a verdade é que quando viajava, eu acabava por nem sequer conhecer os sítios, porque eu ia do hotel para o trabalho, do trabalho para o hotel, e depois vinha para Lisboa, percebes? Portanto, pouco ou nada, acabava por não conhecer, mas eu sempre chato. Há uma pergunta que eu não tinha pensado fazer, mas vou-te fazer. Porque eu sempre te vi nos eventos, quer nos eventos, quer à noite, quando nós nos encontrávamos, em que não estavas a trabalhar. Mas sempre te vi extremamente lúcido, compenetrado, a trabalhar. E, portanto, nunca te vi, eu não sei se tu consumias substâncias, álcool, por aí fora, mas eu via-te sempre muito focado, muito concentrado. Isso era uma coisa que tu fazias questão de fazer, de manter o equilíbrio? Olha, depende dos locais, sabes? Depende dos locais. Mas a verdade é que não bebias em serviço? Não, profissionalmente em trabalho não fazia questão e evitava o máximo possível de beber e de translocar, se é assim que se possa dizer no bom sentido da palavra. Mas durante a noite eu bebia o meu esquisito, sim. Agora... Foram poucas as vezes, se calhar, que me viram assim um bocadinho diferente, mas foram poucas as vezes. Eu tentava manter o máximo possível cuidado em relação a isso. Talvez... E por isso é que estás fantástico, não é? Tu continuas com esse ar de tem 25 anos, é uma coisa importante. Mas já não são, já são 51. Já são 51 anos, é verdade. E 51 anos com muito gosto pelas pessoas, sabes que eu sou um viciado em massa populacional por excelência, eu gosto muito de pessoas, gosto, e não me quero imaginar um dia solitário, eu espero nunca na minha vida ficar solitário, é esse o meu grande medo, um dia ficar só. Sabes, mas que, espero que isso nunca aconteça. Tu agora fizeste-me lembrar de uma pessoa fantástica, que eu tive a felicidade que fosse muito minha amiga, que foi a Amália, que dizia antes mal acompanhada do que sozinha. Ao contrário do ao contrário, ditado, não é? Pois. É verdade. O terror da solidão. É verdade. Tive também o gosto de conhecer
projetos que tu tenhas a curto, médio, longo prazo? Imagino que a pandemia também tenha afetado. Agora, a pandemia, sabes que os projetos eram muito relativos, não é? Andava tudo muito em stand-by, porque ninguém sabia para quando é que era permitido os eventos recomeçarem. Aliás, os eventos recomeçaram, sim, mas com bastantes cuidados e limitados, continuam a ser limitados, não é? Na minha área profissional, por exemplo, em relação aos eventos noturnos, em relação a discotecas e demais, neste momento não se pode fazer nada porque as discotecas estão fechadas, não é? Portanto, então foco-me nos eventos diurnos, não é? Estou com 2 casamentos em vista, estou com os sunsets, da início agora com os sunsets não leva leite, o qual vou estar também uma vez por mês, tenho aí outro sunset também em via a chegar, e tenho mais 2 projetos que são 2 inaugurações que estão dependentes do momento certo para inaugurar. Olha, e há assim algum evento que tu gostasses muito de organizar, mesmo que seja sonho? Sei lá, uns Grammy, uns Oscars ou uns Globos de Ouro, enfim, não sei, estou a brincar, até pode não ter nada a ver com isso, mas um evento que tu gostasses muito de um dia ter essa oportunidade de fazer. Eu gostava muito de organizar eu posso dizer 2. Eu gostava muito de fazer um evento em que conseguisse, sem desmérito para os artistas portugueses, mas convidar algumas figuras que marcaram a comunidade LGBT, marcaram e que gostaria muito de poder fazer e convidá-los a participarem num evento como artistas, cantoras, mas também gostaria muito de fazer um cruzeiro gay. Totalmente gay. Bom, tipo um mês. Bem, certo? Meu Deus. Um mês de viagem. Bom, vamos começar todos e todas a poupar para isso. Olha, Rogério, muito obrigado por teres aceitado o convite para estares aqui no Parlado do Arco-Íris. Adorei conversar contigo, como sempre. Muito obrigado pelo testemunho, pela disponibilidade e, acima de tudo, muito obrigado por tudo aquilo que fizeste pela comunidade, pela visibilidade que continuas a dar. Galera, olha, eu muito só posso agradecer, portanto, à tua pessoa e como representante para lá do Arco-Íris, num programa que gostei imenso de participar e o qual desejo muito, muito sucesso, merece muito todo o sucesso do mundo, contigo à frente, tenho a certeza que muita coisa boa virá pela frente e que traz aqui um programa sem fim. Obrigado, Rogério. Os meus parabéns. Obrigado. Bom, e quanto a nós, já sabem, se ainda não clicaram, vão lá abaixo clicar e subscrever o canal, tocar no sininho para receberem as notificações, seguirem-nos nas redes sociais, continuem a passar um ótimo mês do orgulho. Nós encontramos-nos para a semana e já sabem, até lá, fiquem para lá do Arco-Íris.